deixa o likezão aqui e bora lá para a gente falar muito do Coringão. Eu vou começar pelo caso do Bruno Mendes, porque é um caso que tem a ver até com o jogo desta quinta-feira entre Botafogo e Corinthians. Por quê? Vou até começar por essa parte. Todo mundo sabe Bruno Mendes, está uma novela, A Renovação. Se você falar com os representantes, eles vão falar que o Corinthians que está enrolando, que não responde. Se você fala com o Corinthians, eles vão falar que os representantes não respondem, tá? Um tá jogando pro outro, essa é a verdade. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o fim dessa temporada, podendo assinar um pré-contrato em julho desse ano com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Aí, olha só, por que eu falei que tem a ver com o jogo contra o Botafogo? O Vanderlei elogiou, tá? O Bruno Mendes em entrevista coletiva. O Vanderlei cogitou mudanças no sistema defensivo do Corinthians, que hoje tem Gil e Murilo. Ele vai fazer mais mudanças no time. Uma fonte me disse hoje que o Vanderlei vai mexer mais no time, não só na posição do Fausto Vera, mas vai ter mudanças nesta quinta-feira. Corinthians e Botafogo não será só o substituto do Fausto Vera, mas vamos ter mudança. Em relação a isso, o Bruno Mendes poderia ser uma das novidades. O Bruno Mendes não está afastado. Por quê? Porque o Vanderlei já afastou o Balbuena, o Vanderlei já afastou o Júnior Moraes, o Vanderlei, não está nem relacionando, né? Já afastou o Duqueiroz, o Vanderlei não vai contar com o Luan, e o Vanderlei também, mais uma vez, não relacionou o Cantillo, provando que não tem interesse nenhum também no futebol do Victor Cantillo. Então, assim, se o Bruno Mendes estivesse fora dos planos do Corinthians, mesmo no imbróglio de renovação, conhecendo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Bruno Mendes não estaria relacionado para o jogo de amanhã e não estaria à disposição do Corinthians contra o Botafogo. Então, ele está à disposição. Agora, se ele for titular amanhã, vai ajudar na renovação. Posso garantir isso para vocês. Uma fonte, bem segura me contou que o Bruno Mendes está chateado com a reserva, tá? E ele respeita a reserva, não é aquele cara, não entendo. Tá só chateado, ele não quer ser reserva. E que ele se considera a quarta opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu não sei se o Bruno Mendes é a quarta opção. Vocês conseguem ter essa ideia, se o Bruno Mendes é a quarta opção ou não? Por quê? Ele pode ser a terceira opção, pode ser a quarta, né? Amanhã, nessa quinta-feira contra o Botafogo, a gente pode descobrir isso. Porque se o Vanderlei colocar o Bruno Mendes no jogo, ele pode ser terceira opção ou até a segunda ou primeira, porque ele vai estar entre os titulares. Agora, se ele meter amanhã, se ele colocar o Caetano nessa quinta para enfrentar o Botafogo, aí realmente o Bruno Mendes é a quarta opção da zaga do Corinthians. E ele já falou, que está insatisfeito com isso e que em outros clubes ele acredita que pode ser titular e no Corinthians não. Porque é bom lembrar que ele só foi titular nessa temporada, mas foram bons números também nessa temporada, São bons números, O Bruno Mendes jogou 15 partidas, sendo 13 delas como titular. Então foi o ano em que mais ele atuou com a camisa do Corinthians. Eu trago essa informação que é exclusiva, que ele se considera a quarta opção e está insatisfeito, tá? E não sei se a pessoa que me passou isso já sabe que o Caetano treinou entre os titulares, porque o Bruno Mendes diz que é a quarta opção, tá? Pode ser isso também. E outra coisa que me passaram é que ele tem 4 propostas. 2 propostas. Aliás, o pessoal sabia das sondagens, mas 2 vocês já ouviram falar bastante, que é o caso do Internacional de Porto Alegre e é também o caso do Flamengo. E eu apurei ontem que o Grêmio e o Atlético Mineiro também estão interessados no Bruno Mendes, tá? Então são 4 propostas onde ele acredita que pode ser titular e pode jogar mais nesses clubes do que em qualquer outro clube aí do futebol
ou em qualquer outro clube do futebol brasileiro, não. Ele pode ser titular nesses clubes, né? Mas tem mais chance de ser titular nesses clubes do que no próprio Corinthians. Então, assim, resumindo, né, gente, a reserva, né, a reserva do Bruno Mendes tem prejudicado um pouco, tá? A renovação contratual. E outra coisa, né, que é bem importante a gente falar. Eu não sei, né, que é a questão daquela propaganda antiga, os mais velhos vão lembrar, né? Tostini vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu não sei se ele tá na reserva por causa da renovação, tá? Não sei. Então, assim, é uma coisa que não dá pra gente saber. Ou se é a renovação que tá atrapalhando ele de jogar e ele de renovar. Então, são situações complicadas. Eu acho que o Corinthians tem que decidir logo essa questão do Bruno Mendes. É mais uma. É mais uma. Ó, eu tô aqui, ó. Eu ia falar isso, aí bati o olho e vi essa mensagem do Marcos José. Eu nem culpo o Bruno Mendes, diretoria é ruim deixar para renovar em cima da hora. Vamos lá, um Corinthians para amanhã, em cima da informação que eu recebi, que o Luxemburgo vai mexer mais no time, vai fazer mais experimentos. Então vamos imaginar que experimentos são esses. Vamos lá. Muito obrigado, mestre Ricardo Martins. Quem não gosta do Samir tá errado, tamo junto. O Neilton era mimado também. É outro mimado. Uma vez ele chegou o porteiro dele e falou: sabe quem sou eu? O cara me disse aqui em Santos. Pô, Neilton. Me poupe, meu irmão. O goleiros, Cássio é o goleiro. Os laterais, Fagner e Fábio Santos, eu acredito que vão ser os titulares. Zagueiros, tem Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Para mim, aí é a grande dúvida. Né? Os titulares hoje são Gil e Murilo, mas pelo que ele indicou, ele vai fazer mudanças. Ele pode até fazer duas, colocar o Murilo na lateral esquerda. Não quer dizer que a gente vai jogar com 3 zagueiros, viu, gente? Digo taticamente. Porque o Vanderlei fala do Murilo lateral esquerdo que tem força para subir e para defender. Então, desculpa, gente. Então, não quer dizer que a gente vai jogar com 3 zagueiros e mais os alas. Por exemplo, o Matheus Bidu e o Fagner, ou o Fábio Santos. Eu acredito que se ele jogar com 3 zagueiros, o Murilo faz realmente a função de lateral esquerdo. Vai ficar ali defendendo, ele vai liberar mais o Fagner. Aí ficaria Murilo, ficaria o Caetano, Murilo, Caetano, Gil e Fagner. O problema é que o lado direito nosso é lento. Ele poderia fazer 2 mudanças, então, colocar o Bruno Mendes. Então, amanhã nós vamos aguardar essa linha defensiva que pode ter essas 2 mudanças. Tanto o Murilo improvisado na lateral no lugar de Fábio Santos, e aí entrando o Caetano do lado esquerdo para formar com ele ali, ou o Bruno Mendes também entrando no time. Que eu acho que tem que entrar o Bruno Mendes, velho. Eu acho que tem que jogar. O Corinthians não pode ficar se permitindo pontos por causa de birrinha, essas coisas. O Corinthians está numa situação que não é muito boa, não. Por isso que eu acho que o Vanderlei, se entrar nessa de começar a colocar o Yuri Alberto no banco, nós vamos perder qualidade, tá? Vamos lá. No meio-campo, Rony ganhou a posição titular do Corinthians, não tem jeito, não é? O Fausto Vera não vai jogar porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, se você não tem o Fausto Vera, você vai ter que fazer uma mudança. Eu acho que entre esses meio-campistas ele vai com o Maicon. Eu acho que vai ser Maicon, Rony e o Matheus Araújo, tá? E lá na frente eu não duvido nada, o Vanderlei é meio disso, hein, velho? O Fausto tá suspenso, tá, gente? Lá na frente, o Vanderlei é meio doido. Eu acho que ele pode pintar até com o Wesley como titular na esquerda, o Roger Guedes de novo de centroavante e o Adson pela direita, tá? Eu acredito nisso, que o Vanderlei ele gosta, tipo de, eu lancei, eu apareci com o cara do nada. Uma vez ele fez isso num jogo importante
de Copa do Brasil no Santos, que o Santos foi eliminado na Vila, acho que foi 2007, 2007, que ele lança o Renatinho, como se fosse o novo Robinho ali. Enfim, o menino não jogava nada. Então, acho que ele pode ir com o Wesley. Ou voltar com o Yuri Alberto como titular. Então, eu colocaria aí Yuri Alberto e o Wesley, entre aspas, tá? Desculpa, entre parênteses. O Yuri Alberto e o Wesley, entre parênteses, para fechar essa escalação do Corinthians, tá bom? O que eu penso é isso, tá? Para esse jogo. Mas no restante, né? Acho que o time tá feita a base aí que eu passei para vocês. Não sei o que vocês acham, o que vocês acharam dessa ideia aí que eu passei. Gente, deixa o like aí. O Corinthians, né, fechou com o preparador físico do Vasco, tá? Eu havia adiantado para vocês mais cedo no Blend, né? Daniel Félix. Eu não havia dado o nome dele, porque eu não tinha realmente. A informação é do GE, do nome. Mas eu já havia deixado vocês na temperatura certa à tarde com o Blend. Por quê? Porque quando sai o seu Flávio de Oliveira, Jason Statham, quando ele sai, eu informo vocês que o Corinthians estaria contratando um outro preparador físico, né? Que não seria o Melo. Então aí vocês já ficaram bem informados aí, sabendo que o Melo, né, o Antônio Melo, seria o coordenador, continuaria como coordenador, tá? Do departamento físico do Corinthians. Isso é importante, porque muita gente já achou que o Antônio Melo, né, assumiria a função, tá? Que o Antônio Melo assumiria a função, e isso não aconteceu e não aconteceria, porque eu já passei isso para vocês à tarde. Aliás, quero externar aqui para vocês a falta de transparência da assessoria de imprensa do Corinthians. Se depender deles, tá? Vocês nunca vão ser bem informados, tá? Eu faço um bom trabalho aqui para informar vocês, né? Raramente vocês vão ver um erro meu de informação, raramente. A gente não é perfeito, a gente pode errar, mas vai ser muito raro, que eu levo muito a sério trazer uma informação. Eu acho que opinião eu posso errar, beleza, porque opinião é opinião, mas a informação eu sou chato com isso. E a assessoria de imprensa do Corinthians hoje, eu tinha informação desde cedo, mandei mensagens para ele por WhatsApp para eles, falando que o Flávio de Oliveira havia sido demitido, tá? E uma assessora do Corinthians me ignorou, não me respondeu, tá? E depois soltaram a nota oficial, né, com a informação que eu já tinha, tá? Então eu poderia já ter informado para vocês do Flávio de Oliveira logo cedo. E aí eu já fiquei sabendo que o Corinthians estava negociando com outro. Aí eu informei vocês que não ia ser o Antônio Melo. O Antônio Melo ficaria na coordenação, tá bom? Então eu sigo firme e forte aqui, tá? Não tenho interesse nenhum também em trabalhar na comunicação do Corinthians, zero. Vocês não vão me ver lá, tá bom? Sou feliz no que faço aqui hoje no canal Café do Setorista com vocês. Enfim, e tenho também minha coluna no UOL, né, que eu escrevo lá. Sou feliz hoje e é aqui que eu fico, não tenho interesse nenhum, de nenhum dos lados. E adoro essa liberdade que eu tenho para poder falar de Corinthians, trazer informações para vocês aí, tá bom? Mas o Corinthians tem um novo preparador físico e se depender da transparência da assessoria de imprensa, vocês não iam saber nunca, tá? Essa é a verdade. Agora, o Daniel Félix, né? A gente entende o seguinte, né, do Daniel. O time, a gente analisa o Daniel pelo trabalho no Vasco, né? Tem aquele loirinho lá que corre pra caramba no Vasco lá, o Pepe, né? Parece ser um time que corre, entendeu? Agora, eu vou buscar nos bastidores, até porque quando eu entrei no ar foi quando eu descobri sobre ele, né? Eu vou buscar nos bastidores o tipo do trabalho dele para trazer para vocês, tá bom? Eu só lamento não ter o Jason Statham mais na TV Corinthians, né? Vibrando, sabe? Mandando forças positivas, aquela coisa toda, né? Enfim, mas tá bom, né? Nem tudo na vida, né, é perfeito, hein?
O Rony Machado canalha tem também a coluna torta, é verdade, velho. Essa é verdade, tá? Eu tenho várias hérnias de disco na coluna. O Vasco corre muito, hein? Porque só tem garoto, o Augusto Castro. Tem que ver isso também, né? Samir é resenha, tamo junto aí, gente. Se ele for no Jason Stan 2, Série B vem aí. Calma, amor. Pra que tanto, né? Hein? Pra que ser tão negativo assim, né? Você acompanha os jogos, eu acompanho o time do Vasco, corre muito, o tempo todo. Aí o Gui, ó. Enfim, o Vanderlei deve ter trabalhado com ele lá, né? E tá montando a comissão técnica dele. O Vanderlei chegou de mansinho, amigo, já tá trazendo o time todo dele aí, tá certo. Não tem nada de errado nisso, tá? E se o Vanderlei tirou o Flávio de Oliveira, que eu acho que não foi o Vanderlei, foi as torcidas organizadas, começando pelos cafezeiros, porque, meu irmão, assim como o Silvinho, Lázaro, coloca na nossa conta aí. Coloca na nossa conta aí. Quem fala de Jason Stan aqui, desse preparador físico que não deixa o time nem veloz nem furioso há tanto tempo? É aqui, tá? Enquanto o mundo defendia o seu Silvio Campos, era aqui que a gente falava não, 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 não. Fernando Lázaro, não. Romero, não. É aqui, tá? Não tem. No final vocês têm que dar razão pra gente, né? Então, se foi a torcida uniformizada, beleza, mas quem começou isso é a gente, tá? E agora, uma coisa eu sei: tentaram deslocar o Flávio de Oliveira de função por causa do ótimo relacionamento que ele tem lá dentro com todos, né? Com a diretoria. Mas não deu, né? A pressão da torcida organizada fala mais alto, né? Aí demitiram o cara por causa da pressão da torcida uniformizada. Cara, os caras são diretoria do Corinthians. Vocês são péssimos, tá? Vocês são péssimos. Péssimos, tá? Péssimos. Para contratar um técnico, vocês ligam pro torcedor organizado, demitem o cara porque o torcedor organizado quer. Tudo bem, no Flávio de Oliveira tá certo. Vocês são péssimos. Eu nunca vi gente tão amadora. Vocês colocaram o Corinthians na história de forma negativa, como o único clube do futebol brasileiro que teve 4 técnicos nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vocês são horrorosos, tá? Segura essa aí.